Laia é a primeira marionete que eu construí. Ela é feita de madeira, ela tem 22 fios e os olhos articulados. Desde o dia que ela ficou pronta, eu comecei a montar esse espetáculo. Fui aos poucos conhecendo ela, fui aprendendo a manipular, fui descobrindo as possibilidades de movimento que ela tinha. E com o tempo eu fui construindo a cenografia, os móveis, o mundinho dela, tudo à mão. Então eu comecei a apresentar na rua. E a história foi nascendo na prática, eu e a Laia. Foi ela quem me mostrou o caminho da história que eu viria a contar. A história dessa menina artista, sonhadora, que com a imaginação viaja sem sair do próprio quarto. É um espetáculo que fala de afeto, de ternura, de delicadeza. Nos últimos anos, eu e a Laia apresentamos o nosso espetáculo Laia e o Voo da Imaginação em mais de 10 países em 4 continentes. E com tantas apresentações, eu percebi que mesmo que o teatro de marionetes seja muito associado ao público infantil, ele também desperta algo de muito sensível no público da terceira idade, como uma memória afetiva, um voltar no tempo. Acho que a temática, a linguagem do boneco, a estética artesanal, tudo feito em madeira, assim como os brinquedos de antigamente. Dessas percepções, das andanças com a Laia pelo mundo, veio a ideia de unir as duas pontas do fio da vida, a infância e a velhice, num só projeto. O Prêmio Clay Diáconis tornou isso possível. Em 2019, fizemos uma circulação por 20 núcleos de convivência do idoso nas 4 regiões da cidade de São Paulo. Cada dia era feita uma apresentação de Laia e o Voo da Imaginação e, em seguida, uma roda de conversa com as idosas e os idosos, que nós chamamos de novelos da memória. Nessa dinâmica, o espetáculo agiu como um disparador de recordações e valorização das memórias através de um espaço de escuta e diálogo. O novelo de lã é o fio condutor dos depoimentos. Quando a gente pensa num novelo, sempre vem aquela imagem das senhorinhas fazendo crochê na frente da TV, que a gente buscou ressignificar com os novelos da memória. Porque hoje em dia, muitos dos idosos já não se identificam com essa representação. A terceira idade agora é também um novo tempo para aproveitar a vida, desfrutar a liberdade e fazer o que se gosta. Recordar tem o sentido de fazer passar novamente pelo coração. Então, nos novelos da memória, mexemos com tudo que está guardado. Os brinquedos, as brincadeiras, as bonecas, as cantigas de roda, as músicas. Tudo aquilo que traz uma lembrança de uma época, de um lugar ou de alguém. O que me recordou foi justamente a simplicidade da criança, aquela coisa que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? A imaginação, a vontade de viajar num mundo que não é nosso, mas que a gente fantasia. Eu acho que tudo isso me fez mexer um pouquinho, ver o quanto lá atrás ainda tinha muita coisa para acrescentar e quanto isso pode acrescentar no nosso dia a dia. Lembrei muito da minha mãe quando acordava a gente para a gente ir para a escola. Não, eu me lembrei da minha infância, porque a coisa mais importante para mim quando eu era pequenininha eram bonecas. Elas não eram como fantoches de manipular com os fiozinhos, mas eu as manipulava, eu fazia elas pintar, eu fazia elas sentar, elas darem aula, as bonecas. Me fez voltar ao tempo, às brincadeiras de infância, ao tempo que a gente parava e ficava pensando, vamos brincar de quê? Porque não tinha acesso a boneca, não tinha acesso a nada disso, né? E realmente era fazer. Então a gente ia lá na roça, pegava aquelas espigas de milho fininha, que fica parecendo uma bonequinha loira, né? Fazia as tranças nelas, ia no pé de melancia, no pé de chuchu, de cada um a gente pegava um e formava uns bichinhos, umas vaquinhas, formava uns bodinhos, um monte de bichinho, porquinho. Aí a gente formava a fazendinha e botava a boneca como se ela fosse a dona da fazenda. Esses bonecos é o que a gente tinha de criar com mamão, com chuchu. Então usava o palito, ia criando. Então a gente brincava com a lamparina, meus irmãos, né? Com a lamparina em cima de uma mesa e brincava com as mãos, fazendo bichinho na parede com a sombra. E a gente dava risada, faz um coelho, faz isto, faz um galo, e eles faziam gesto com as mãos. Aí outro punha uma brasa de fogo assim, dentro da boca e fazia aquelas monsuras, sabe? Eu nunca gostei de boneca, nunca na minha vida. Aí a minha mãe fazia aquelas bonequinhas de pano,
punha aqueles olhinhos de pano, mas não é minha preferência. Eu brincava para ela não ficar sem graça. Uma cortina assim, para aparecer os bonecos. Sim. Aí aparecia a Quitera, daí a pouco aparecia a mãe da Quitera, Mateus, e com aquilo eles faziam esse show, era muito bonito. E a gente não tinha outra diversão, então para nós era um show, era um espetáculo. Nunca tinha visto assim, desde a televisão, né? Mas pessoalmente assim nunca, por isso que eu não perdi a oportunidade de vir. E eu me senti assim uma menininha e viajei junto com ela, voei junto com ela, assim, foi uma delícia, uma sensação maravilhosa. Eu voltei no meu tempo de infância. Então vamos fechar o olho e pensar nessa criança que a gente foi? Imaginar que se ela olhasse pra gente hoje, se encontrasse com a gente, o que a criança que você foi diria pra pessoa que você se tornou hoje? Diria o seguinte, você não mude nunca, viu? Porque você tem uma criança dentro de você. E a criança parece que disse para mim para eu nunca deixar de sonhar. Eu não queria voltar o passado de criança, porque eu fui uma criança muito pobre. Não tive nada, não tive infância, não tive nada. Por isso que eu não queria, eu digo que eu não queria voltar. Quando eu era criança, eu aprendi a trabalhar. Agora, depois de adulto, eu aprendi a brincar mais. Eu sou muito agradecida pelo aprendizado, do sonho que eu tive. Sonhava a minha liberdade, fazer o que eu queria. Eu quero ser a criança de hoje, porque a criança do passado era muito obediente. Se eu não tivesse obedecido meus pais. Eu sou muito feliz com a idade que eu tenho, porque agora eu posso fazer de tudo. Eu canto, eu faço o que eu posso. E essa arte que você demonstrou para nós é muito antiga e é também uma arte que ela não vai morrer. Embora haja tecnologia, haja brinquedos diferentes, mas isso aí, no jogo simbólico das crianças, eles já usam essa técnica e você está de parabéns. Com tanta tecnologia que temos hoje, internet é o avanço de tudo. E esse trabalho manual que você faz é maravilhoso. Continue brincando, continue feliz, continue sorrindo, né? E passando isso para frente. Porque isso eu acho que é o mais importante. Mostrar para os que estão ao nosso redor o quanto é bom ser criança, né? E que essa criança nunca pode morrer. Para mim, o que foi mais significativo desse projeto foi perceber de fato o poder revolucionário do afeto, do encontro e da troca. Para contar essa história, eu convidei uma equipe de artistas parceiros para fazer os registros poéticos. Durante os Novelos da Memória, a Teresa Meirelles fazia uma ilustração em aquarela a partir dos depoimentos e um quadro memória que a gente dava de presente para cada espaço. O Daniel Viana escrevia textos poéticos a partir das memórias dos idosos em cada encontro. A Ariane Artioli fez as fotos, registrando todo o processo.